Fala aí, pessoal. Nós fizemos há algum tempo alguns vídeos relacionados à temperatura nos PCs e como isso pode influenciar negativamente tanto a durabilidade quanto o desempenho. Nesse vídeo de hoje, eu peguei uma placa de uma marca concorrente a que eu trabalho, para que não fiquem falando que eu vou proteger ou atrapalhar alguma coisa. Então eu peguei uma 3080 Ti da Gigabyte, por sinal um modelo bem bonito, bem construído, pesado, uma placa bastante potente. Essa placa aqui, ela tem a tecnologia NVIDIA, então todas as placas e o que a gente vai falar agora se estende para toda a parte da NVIDIA. Obviamente nós temos aí o Game Clock da AMD, que também funciona de uma forma um pouco similar. Nós vamos falar um pouco do boost da NVIDIA, como que funciona esse negócio de throttling, como que altera dinamicamente as frequências e principalmente como que o calor vai afetar o desempenho e a durabilidade. Vamos começar com uma coisa muito importante, que é a temperatura ambiente. Primeiro rodar em uns 25 graus aproximadamente, e depois simular um Rio de Janeiro da vida aí na nossa câmara de ambiente, próximo aos 40 graus. Para o teste, nós vamos utilizar o computador dentro da câmara de ambiente com a porta aberta. Aqui nós temos 27,8 graus, 27,7. Vai rodar o teste desta maneira aqui e vamos olhar os parâmetros aqui na tela. Para o teste, o ventilador vai rodar a 100% e o power limit padrão 100%. Não tem como subir, apenas diminuir. Todos os padrões estão originais, não tem nada alterado. Mesmo o driver, mesmo tudo nós vamos utilizar. O teste vai ser o Superposition em 1080p Extreme. Rodar também o PCAT em segundo plano para capturar as informações de consumo. E o Frame View para fazer o log com 150 segundos. Aqui tem as informações do GPU-Z, também vai rodar em segundo plano e deixar aqui na aba sensor. Aí vamos ter as temperaturas máximas e mínimas, também as frequências máximas e mínimas. No PCAT, nós vamos ter o empenho da placa, tanto em frames máximos, mínimos e médios, com energia gasta para produzir cada frame é dada nesse software. Utilizamos o Superposition Extreme, porque ele é um teste bastante severo para a placa. Em 1080p ele produz bastante quadros, bastante calor. E também ele marca o resultado, não só em score, como as temperaturas máximas e mínimas. Como a gente pode ver lá em cima no teste do lado direito, nós temos a frequência variando para cima ou para baixo de 15 em 15 MHz. O GPU Boost da NVIDIA trabalha para fazer a placa trabalhar sempre no maior desempenho possível. Toda vez que a placa atinge o limite de potência ou o limite de temperatura pré-determinado, o GPU Boost altera a frequência dela. É feito de forma muito rápida, em frações de segundos. Podemos ver que a placa briga, mostra lá em cima, Jackson, para trabalhar sempre na frequência mais alta possível. Mas existe uma variação dinâmica durante todo o tempo. No caso dessa placa aqui, a gente não pode aumentar o power limit, mas se a gente pudesse, a gente ia ter aí um espacinho maior de consumo. Consequentemente, ela ia ter um desempenho um pouco melhor. Por último, é importante a gente falar também de throttling. Ela esquenta, a gente tem a diminuição do desempenho. Então, uma coisa que é importante falar para vocês é que nessa placa, por exemplo, a gente tem aí, quando ela é vendida, com um boost aí com uma frequência de 1710 MHz. Se o Jackson chegar a explicar lá pertinho quanto que está correndo, vocês vão ver que ela está do tempo acima dessa frequência. Então é muito normal que a placa trabalhe acima da frequência que ela é vendida. Aqui 1860, 1875.
que é bastante a mais do que os 1.710. Terminando a cena 17. 12.624 pontos. A gente tem lá uma temperatura mínima de 29 graus, é isso, Jackson? E máxima de 60. no soft. Mostra agora no GPU-Z, é importante. GPU-Z, temos temperatura máxima da GPU 60.1 graus, hotspot 65.7 graus. E aqui a memória 66 graus. Clock máximo 2055 MHz na GPU e a memória 1187. Agora vamos ver os dados do FrameView. Esse equipamento, esse P-Cat é sensacional. Ele faz coisas que só ele faz, né? Agora vai mostrar em colunas. Vamos ter aí o frame médio 95.75 e o frame mínimo 29,03. Agora vou mudar para os dados de potência. Aqui a gente tem 3080 Ti, que é a da Gigabyte, né? A gente tem essa informação é muito importante. Performance por watt. Ela consegue produzir 0,274 quadros por cada joule. Se a gente inverter isso daí, 1 sobre 0,274, a gente vai ter joule por frame. A gente tem um consumo de 351,78 watts. Por que isso? Porque ele está limitado pelo Power Limit. O Power Limit não deixa ele ultrapassar os 350 watts para o qual essa placa é programada. Vamos correr agora, fechar a porta, esperar aquecer o ambiente. E quando ela tiver aproximadamente 40 graus, nós vamos correr o teste. Limites dessa placa de trabalho, nesse caso, são estipulados pela NVIDIA a 93 graus Celsius, que é a 3080 Ti, para os 350 watts de TGP dela, que é o total global, né? E nos modelos anteriores, a gente tinha na 2080 Ti, era 89 graus, na anterior era Pascal 91 graus. Vira aqui para mim, só para eu falar. Esses passos de 15 em 15 MHz que a gente tem, nessa geração, eles se repetiram na Turing. Então, na Turing, a geração anterior, ela também subia e descia de 15 em 15 MHz, conforme esquenta ou diminui, conforme ela bate no limite de potência. E no anterior, Pascal, o que acontecia? A gente tinha de 13 em 13 MHz. Isso aí é o GPU Boost, uma tecnologia incrível que a gente já tem aí desde a série 6 da NVIDIA. Temos aí a temperatura da câmara em 40 graus, com a porta fechada. Vou mostrar aqui na tela. Temperatura atual 43 graus, que é o resultado anterior. Voltar para essa tela. Esse aqui vou fechar. O FrameView vai rodar 150 segundos. O GPU-Z também vou resetar. E pronto. Agora... Fecha e abre o programa, é melhor, né? Vamos lá só para garantir. Em 80p Extreme. Exatamente as mesmas configurações. Vira aqui para mim, Jackson, falar algumas coisas enquanto está correndo ali. Acho que é melhor eu estar aparecendo junto aqui, ó. Assim a gente mostra que o negócio está sendo bem executado. É importante falar para vocês que quando a gente vê um teste, um resultado em um local como o como o Guru 3D ou Tom's Hardware, Tech Power Up, geralmente eles são feitos numa temperatura ambiente de 20 a 22 graus Celsius. Aí os brasileiros olham esses resultados, veem as temperaturas de suas placas e acham que está tudo errado no mundo deles. Mas não é assim. Temperatura ambiente, ela é muito importante no resultado final. Então tem muita gente aí que está reportando a temperatura de 75, 80 graus e na realidade a placa do cara é muito boa, mas a temperatura ambiente dele é muito quente. Temos outros parâmetros que depois do teste a gente pode falar para vocês sobre VID, que é a tensão original da placa. A placa tem uma tensão maior ou menor de acordo com a sua própria característica. Também temos o leakage, que é o ASIC da placa. Se ela tiver maior ou menor desperdício elétrico, também afeta um pouco. E principalmente a rotação dos ventiladores, que é muito importante, e até a carga utilizada. Outros fatores que podem influenciar são relacionados à placa de vídeo. A pasta térmica, se ela está boa, se ela está quebradiça, se a pressão está bem.
Então a gente tem outros elementos que podem afetar na temperatura final da placa. Eu já estou vendo daqui de longe que a temperatura já é mais alta. Então aí a gente teve um resultado de 12.432. 44 de temperatura mínima e 78 de temperatura máxima. A frequência máxima 2025 e a frequência da memória não se altera. E o GPU Spot lá, a gente tem agora 84.1, que está bem mais quente do que estava na corrida anterior. Vamos olhar agora os dados do CAT. Agora temos os dois resultados, podemos comparar lado a lado. O mínimo de FPS está um pouco abaixo, que o FPS também está um pouco abaixo. O consumo vai se manter, porque a gente tem ali 350 watts limitado, ele foi um pouquinho maior, que trabalhou mais quente. E também gastou, produziu um pouco menos de quadro por cada joule de energia gasta. Agora, nós vamos fazer uma experiência legal. Agora nós vamos correr o teste com os ventiladores no automático, para que não haja nenhuma compensação em relação às trocas de ar. A placa vai aumentar e diminuir a rotação dos ventiladores automaticamente. Então o Jackson vai mostrar ali que não tem nenhum parâmetro alterado, continua tudo em estoque, sem nenhuma modificação, só que agora os ventiladores não estão a 100% de rotação. Os mesmos 150 segundos e vamos ao teste. Vocês veem que no canto, quando o Jackson aciona o programa do Frame View, ele apaga do lado esquerdo os dados que ficam lá em verde. Então, significa que começou a contagem dos 150 segundos, onde ele vai dar todos aqueles resultados que a gente mostrou para vocês. A gente vai ter agora um resultado diferente. Por quê? Porque na outra rodada, a gente forçou os ventiladores durante todo o tempo ao máximo, promovendo uma melhor convecção de ar. A câmara de ambiente, ela serve para que a gente simule uma temperatura aí num local quente, né? A gente agora transportou a nossa máquina para uma cidade bem quente e um gabinete num local bem quente. E vamos ter aí resultados em função disso. A frequência chega a ficar abaixo de 1.800 MHz, trabalhando já numa faixa de frequência mais baixa do que quando a gente tem o 100% de rotação. Já estamos chegando no final do teste, esse é o último estágio e vamos ao resultado. Temos aí o resultado mais baixo e a temperatura mínima agora, quando começou o teste, foi de 52 graus e a máxima de 80. Mas o GPU-Z vai poder mostrar com um pouco mais de precisão. A gente tem lá a temperatura máxima de 80,7, o hotspot em 86,6 graus, a frequência máxima em 2025. A gente pode ver que o ventilador rodou no máximo 90%, mas para que ele tenha chegado nesses 90%, ele passou por todo um período onde ele correu com uma rotação menor. Vamos olhar o arquivo de log do Frame View. A gente pode ver aqui que em termos de desempenho não mudou muito, em termos de consumo também não. Mas a temperatura de utilização deu bastante diferença. Por que isso? Porque a placa, conforme eu expliquei, está limitada pelo Power Limit. Existe um dispositivo na placa que não permite que ela passe dos 350 watts. Porque a placa vai bater nos 350 watts, ela diminui a operação de forma a não exceder os seus limites. Vocês puderam ver a influência que tem a temperatura ambiente e até a rotação dos ventiladores da temperatura final da sua placa. Isso é muito importante, não só para o desempenho, mas para a durabilidade dos componentes. Então você vai ter uma maior durabilidade na sua placa de vídeo, até nos seus ventiladores, né, que vão trabalhar com rotações menores. Mas esse desempenho é consequência de um projeto muito avançado, que é o GPU Boost, que faz com que a sua placa trabalhe sempre na maior frequência possível para as condições que a placa está. E nós temos neste modelo 350 watts de limite para a placa trabalhar, o que é bastante coisa. Então isso vai variar de acordo com a carga, nós utilizamos somente um software, vai variar também não só com o aplicativo, mas com as condições locais e o que você vai fazer. Existem outros fatores que podem afetar o desempenho do sistema de resfriamento da placa, além da temperatura ambiente. Por exemplo, a pasta térmica,
Ela pode estar ressecada, trincada, thermal pads, os ventiladores sujos, o dissipador sujo. Então tudo isso tem que ser verificado. Também a pressão. A pressão é um dos fatores fundamentais quando a gente tem a distribuição, a transferência de energia térmica. Então se você, a placa de vídeo, ela vem com uma tensão muito baixa na placa, na tensão das molas. A gente tem que a força que uma mola executa é um coeficiente de uma mola que vai ser igual para todos, vezes um deslocamento. Se a gente aumentar esse deslocamento, a gente vai aumentar consequentemente a força que a mola vai exercer e até a energia. E a energia, ela é, nessa distância que a gente comprime, ela é ao quadrado, então ela é muito mais influente. Nós, com muita experiência, não podemos recomendar que você faça isso. Mas em experiências que a gente faz aqui, que a gente verifica que é tão leve a pressão exercida entre o GPU e o dissipador, que às vezes a gente coloca uma arruela, logicamente tomar cuidado com curto e tudo mais, de 0,5 milímetro. Essa arruela de 0,5 milímetro, ela aumenta um pouquinho a pressão, diminui um pouco o espaço, que é o BLT, entre a pasta térmica e o dissipador. Aí a gente consegue aí alguma melhora de transferência térmica. Então tem outros fatores, que nem o Jackson falou. Uma pasta térmica, às vezes ressecada, aplicada com ar, que é isolante no meio, fenômenos como a tensão superficial, o crescimento do laplaciano. Então, aplicar uma boa pasta térmica, né, porque tem gente que pensa que ela não tem durabilidade, mas às vezes ela já está ressecada, ou mesmo em outros componentes, como no caso as memórias, nas fases que também esquentam a placa. Tudo isso é motivo para um vídeo novo, aí para a gente fazer para vocês. Mas também pode influenciar e até bastante aí na transferência de calor da placa e na temperatura final. Então, o mais importante é que vocês entendam que muitos reportes aí que são feitos, a minha placa está a, sei lá, 85 graus, mas o cara está num forno de lugar, com um gabinete quente pra caramba, ele não sabe mexer no ventilador, ele não sabe fazer uma curva de ventilador, que é outro tema também, mostrar para vocês como é que a gente modifica essa curva de rotação dos ventiladores, e ele pode melhorar a situação dele. Mas é lógico, outros fatores aí já são mais complexos, como um dissipador que está côncavo ou convexo, ele não está com bom contato, o próprio die do GPU às vezes não está bom. Isso acontece também com o processador, né? A gente vê que esse lapping, quem conhece aí das antigas, sabe que o pessoal lapidava para ter uma superfície mais plana. Então tudo isso pode afetar na temperatura final. Mas é importante que você saiba que às vezes você pode melhorar bastante a sua condição térmica aí da sua placa de uma maneira mais simples do que você pensa. E que nem sempre é um problema. Às vezes é um problema que está aí na sua casa. E os caras olham lá, puxa, eu fui ver lá no Tom's Hardware, a placa do cara, esse mesmo modelo que o meu, está com a temperatura muito mais fria. Mas os caras testaram em laboratório lá a 20 graus e você está aí a 40 graus, 45 dentro do seu gabinete. Essas coisas a gente pode falar no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, segue lá no Instagram e deixe o seu comentário aí com alguma dica ou sugestão pra gente. Na descrição tem o link das nossas mídias sociais. Obrigado aí por ter assistido. Valeu. Valeu.